Da República do Congo e abordou a possibilidade de uma reunião mista entre São Tomé e Brazzaville. Deputados da segunda Comissão auscultam direções de contabilidade pública, tesouro e orçamento sobre as contas gerais do Estado 2018-2019. Centro Policlínico de Água Grande vai passar a funcionar 24/24 horas a partir de 15 de agosto. A decisão é do Conselho de Ministros. Boa noite. O Governo esteve reunido esta quinta-feira na sua 28ª sessão do Conselho de Ministros, sob a presidência do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, para fazer análise da situação interna e internacional e deliberar sobre os assuntos do país. Passo agora a leitura do comunicado do Conselho de Ministros. Relativamente à situação interna, após o esforço do Governo na procura de solução para a resolução do problema, cumpre informar que a máquina de emissão de passaportes biométricos já se encontra operacional desde o dia 19 de julho, pelo que o Governo agradece a compreensão de todos. Ainda no que toca à situação interna, o Ministro das Infraestruturas foi orientado a instar os serviços da EMAI a acelerarem a manutenção dos geradores para que, num período não superior a 15 dias, a situação energética volte à normalidade. Como forma de melhorar o acesso aos serviços de saúde, o Governo decidiu que, a partir do dia 15 de agosto, o Centro de Saúde Policlínico de Água Grande deverá funcionar 24 horas por dia. Tendo em conta o avançado estado de degradação de várias vias de acesso da cidade capital, o Governo decidiu levar a cabo uma intervenção no sentido de melhorar a circulação dos automobilistas. Ainda no que toca à situação interna, o Governo tem vindo a incitar contactos de proximidade e estreitamento das relações com vários países irmãos do continente africano, com o objetivo de obter dos mesmos a solidariedade necessária na implementação do programa do Governo. No que diz respeito à situação internacional, o Conselho de Ministros destacou que o conflito na Ucrânia poderá ocasionar um novo aumento de preços dos cereais nos mercados internacionais e o consequente aumento dos preços nos mercados nacionais, pelo que irá continuar a acompanhar a evolução da situação a fim de tomar medidas preventivas. Tendo em conta que, a partir do mês de novembro do corrente ano, São Tomé e Príncipe poderá vir a ser desligado do sinal analógico na transmissão dos conteúdos televisivos, o Governo incitou contactos com operadores internacionais para que o processo de transição para a televisão digital terrestre esteja concluído dentro do prazo estipulado pelos organismos reguladores internacionais. No que toca aos atos normativos, o Conselho de Ministros aprovou o decreto que cria o Código Deontológico da Polícia Judiciária. Este diploma visa promover a qualidade do serviço policial, reforçar o prestígio e a dignidade da Polícia Judiciária, bem como contribuir para a criação das condições objetivas e subjetivas que, no âmbito da ação policial, garantam o pleno exercício dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos e a consagração dos padrões ético-profissionais de conduta comuns a todos os membros da Polícia Judiciária. No âmbito dos acordos internacionais, o Conselho de Ministros aprovou o regimento interno da reunião interministerial de governação eletrónica e a declaração de Luanda sobre a governação eletrónica. Com a aprovação dos referidos instrumentos, o Governo São Tomense reafirma o seu compromisso político com a governação eletrónica, bem como os procedimentos para a partilha de modelos de governação eletrónica e de governo digital dos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP, enquanto elemento fundamental para a boa governação e o processo de reforma e modernização do Estado. São Tomé, aos 20 de julho de 2023,
O comunicado está assinado pelo ministro Gareth Espírito Santo Guadalupe, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Foi, pois, o comunicado do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro Patrício Trovoada foi recebido esta quinta-feira pelo presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso. As duas partes falaram de uma possível reunião mista entre São Tomé e Brazzaville. Antes de regressar ao país, depois da visita à República do Tchad, o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, esteve esta quinta-feira na República do Congo, onde encontrou-se com o presidente Denis Sassou Nguesso. Neste encontro, Patrício Trovoada manifestou ao chefe de Estado congolês a intenção dos dois países realizar uma reunião mista com o objetivo de analisar e avançar para a materialização dos vários acordos de cooperação assinados entre as partes. A frequência das visitas do chefe do governo santomense ao chefe de Estado congolês testemunha as boas e antigas relações entre os dois países. São Tomé e Príncipe e Congo estão empenhados na elaboração de uma agenda comum para que a reunião da Comissão Mista entre os dois países, atualmente em preparação, seja um êxito. A cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e o Congo assenta no memorando assinado em 2012, que foca nos domínios de transportes, pescas, educação, agricultura e cultura. Recorde-se que ambos os países são membros da Comissão Econômica dos Estados da África Central, CEEAC, da Comissão Florestal da África Central, COMIFAC, do Golfo da Guiné e da Francofonia. Veja daqui a pouco. O governo apresenta a estratégia da reforma da administração pública aos deputados. O ministro reuniu-se esta sexta-feira com o secretário-geral da Assembleia da República de Angola. Tratou-se de um encontro de cortesia onde as partes aproveitaram para trocar impressões sobre a atual situação dos dois países. O encontro de cortesia serviu para troca de impressões sobre a atual realidade santomense e angolana, sobretudo nos domínios econômico, financeiro e social. Falamos da demografia, falamos do rendimento das nossas, digamos, dos funcionários públicos, da necessidade de olharmos para dentro, fundamentalmente, no sentido de galvanizarmos as nossas sociedades. O caso Rosema não entrou nessa troca de impressões entre o secretário-geral da Assembleia da República de Angola e o primeiro-ministro. Não. Sabe que nós somos poderes diferentes e soubemos separar esses aspectos. Pedro Agostinho de Neres, secretário-geral da Assembleia da República de Angola, fez um balanço positivo da sua estadia no país, marcada pela assinatura do novo programa de cooperação na área da administração parlamentar com São Tomé e Príncipe. Saio daqui feliz, consegui efetivamente retomar o processo que estava meio parado por causa do assunto Covid, com o meu homólogo. Assinamos um memorando que vai refletir as várias ações que constam do programa. Estamos interessados em materializá-los. Há condições para tal, quer no ponto de vista humano, no ponto de vista técnico. O secretário-geral do Parlamento angolano assegurou, no entanto, que as ações inscritas no novo programa com São Tomé e Príncipe só ganharão força no próximo ano por causa da agenda apertada em termos de compromissos internacionais dos dois países. As contas gerais do Estado referentes a 2018 e 2019 devem ser aprovadas pelos deputados porque espelham a execução real do país, apesar das dificuldades, defendeu o diretor de Contabilidade Pública depois de ter sido auscultado pela 2ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional. Os deputados da 2ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional, encarregues dos assuntos econômicos, financeiros e do orçamento, no quadro da análise dos relatórios e pareceres das contas gerais do Estado, referente aos anos 2018 e 2019, emitidos pelo Tribunal de Contas, auscultaram os técnicos das direções de Contabilidade, Tesouro e Orçamento.
O encontro foi essencialmente para esclarecer os deputados sobre as dúvidas que tinham sobre a Conta Geral do Estado, tendo em conta a recomendação do Tribunal de Contas de não aprovação da conta. Então, nós o que fizemos foi esclarecer as dúvidas, que eram muitas. Uma das questões levantadas na altura pelo Tribunal de Contas tem a ver com os BTs. BT, bilhetes de tesouro. Os bilhetes de tesouro fossem inscritos no Orçamento Geral do Estado. Mas o BT simplesmente é uma operação de financiamento do Estado, que é meramente uma operação financeira e não uma operação orçamental. Então, o BT consiste em financiar o Estado para fazer face às despesas, e isso tem um prazo de 1 ano, isso não é transitável ao ano seguinte. Então, quando depois do Estado adquirir as receitas, paga o BT, é simplesmente um adiantamento à tesouraria. O outro ponto prende-se com os patrimônios do Estado. Até certo ponto é legítimo o Tribunal de Contas no parecer alega as questões do inventário do Estado, da inventariação, e temos a questão também das alterações orçamentais. Apesar de tudo isso, o diretor de Contabilidade Pública é da opinião de que as contas de 2018 e 2019 devem ser aprovadas pelos deputados. Que a conta espelha aquilo que foi a execução do país, a execução real do país, e pese embora as dificuldades que o país enfrenta, que são muitos, e que é do conhecimento tanto do Tribunal de Contas, e hoje permitiu que os deputados conhecessem melhor toda essa realidade da execução. Cabe agora aos deputados da 2ª Comissão Especializada da Assembleia Nacional fazer os procedimentos necessários para que os documentos sejam discutidos na plenária. Amigos da cidade reabilitam e pintam bancos da cidade e são homenageados pela Ministra da Juventude e Desporto. O governo quer envolver os deputados da Assembleia Nacional na modernização da administração pública do país, que enferma de vários problemas já identificados durante a primeira jornada realizada em finais do mês passado. Esta sexta-feira, a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos apresentou aos parlamentares uma estratégia que o Executivo pretende implementar no setor durante os próximos 4 anos. Em finais de junho, o governo concluiu que a administração pública de São Tomé e Príncipe é um modelo obsoleto onde impera a corrupção, incompetência, irresponsabilidade e clientelismo. Foi durante a primeira jornada e uma das recomendações foi o envolvimento de várias instituições numa solução para a administração pública. A reforma da administração pública é necessária, ela é urgente e o seu sucesso depende do envolvimento, da mudança de mentalidade de todos. Então, todos os poderes políticos, todos os cidadãos devem estar envolvidos nesse processo. E o objetivo principal foi apresentar as linhas gerais, os objetivos, o caminho que será levado a cabo para se conseguir alterar a administração pública nacional. O primeiro setor convocado para tomar contacto com a estratégia de reforma da administração pública é a Assembleia Nacional, cujos deputados participaram num primeiro workshop realizado no Centro Cultural da Embaixada do Brasil. Esperamos dos deputados é que façam o seu trabalho enquanto legislador, não é? E, sobretudo, que entendam daquilo que é todo o processo legislativo relativo à reforma da administração pública, que todo esse processo integra-se numa lógica previamente organizada, que não se trata de normas dispersas, mas sim com objetivos para atingir a melhoria dos serviços públicos para os cidadãos. O deputado da Assembleia Nacional, ligado à área da administração pública, reconhece que é necessário haver engajamento dos deputados para que o processo avance. A reforma implica sempre 3 componentes: uma componente legal, uma componente de recursos humanos e uma componente das infraestruturas físicas e tecnológicas.
Daí que é necessário haver o engajamento dos deputados para que, nesse processo, eles sejam parte integrante e facilite sempre que possível com mecanismos legais que permitam que o governo implemente a sua estratégia. Jamais os deputados serão um entrave à governação. Nós temos o papel de fiscalização, havemos de concordar com aquilo que entendemos que sim, podemos discordar e pedir correções e alterações, mas no fim o que nós queremos todos é que o processo avance e que nós modernizemos a administração pública. O governo procura coabitar o papel da administração pública no desenvolvimento e a sua correspondência com as suas estratégias de desenvolvimento. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, que participou também do evento, defendeu as novas tecnologias como instrumento para tornar o serviço público mais eficiente. Gareth Guadalupe garante que a era de troca de correspondências em formato papel deve dar lugar ao digital. O governo vai assumir com maior seriedade o desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito da implementação das estratégias para a administração pública. Muitas vezes enviamos propostas de leis que nós temos que enviá-las em suporte de papel, muitas vezes imprimir várias cópias que depois podem sofrer alterações e depois nós temos que voltar a imprimir, a assinar e submeter à Assembleia. Todo esse processo seria mais fácil se nós pudéssemos fazê-lo em formato digital, desde que haja regulamentos que assim o permitam. Por isso é que nós também temos uma iniciativa legislativa relativamente à assinatura eletrónica, ou seja, se o ministro tutelar da pasta de assuntos parlamentares submeter à Assembleia uma proposta de lei por via digital e se ele tiver uma chave encriptada que diga que essa assinatura eletrónica é dele, portanto, este documento deve ser aceito pela Assembleia como um documento válido. Atualmente, com cerca de 20 mil funcionários, boa parte dos quais colocados em diferentes serviços por clientelismo político e sem qualquer formação na área, a reforma da administração pública vai permitir reconverter a mão de obras excedente. Temos que introduzir algo de novo que traga alguma mais-valia comparativamente às outras reformas que nós já fomos apresentando ao longo dos anos. E nós estamos em crer que as tecnologias poderão tornar o serviço público muito mais eficiente, aproximar os serviços do cidadão, torná-lo muito mais simples, torná-lo muito mais transparente. Por isso, nós não vemos nenhuma razão de não utilizar as tecnologias para melhorar os serviços públicos. Nós, quando falamos da reforma do Estado, estamos a falar essencialmente na melhoria dos serviços que o Estado presta ao cidadão, tendo sempre o cidadão como uma componente central de tudo aquilo que nós fazemos, porque nós, quando fomos eleitos ou quando somos eleitos, é para prestar o melhor serviço possível ao cidadão. O governo apresenta aos deputados projeto de estratégia para tornar a administração pública mais eficiente. Os membros da Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta e Auditores foram recebidos em audiência pelo presidente do Governo Regional. O encontro de cortesia serviu para o TOC abordar com Filipe Nascimento assuntos ligados à Ordem e os motivos da missão à Ilha do Príncipe. A Delegação de Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta e Auditores, o TOCA, foi recebido pelo presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, na sala presidencial. O encontro teve como pano de fundo dar a conhecer os grandes planos da missão da UTOCA, que é credibilização da informação financeira e apresentação da UTOCA, sobretudo na implementação do IVA. O papel da UTOCA pode ser muito importante e, sobretudo, no momento que nós vivemos, sobre a questão do IVA, e a contribuição da UTOCA será muito importante nessa fase. Daí nós fizemos com essa delegação cá e fizemos esse encontro com o Governo Regional e também dizer que a UTOCA está cá para ajudar e com o objetivo de ter mais membros para a UTOCA. Como sabe, hoje em dia, sobretudo a questão do IVA, é importante nós salientarmos que a função do contabilista poderá ajudar muito nesse sentido. O pessoal capacitado considerar, nesse caso, em termos de receita para o próprio Estado. A capacitação de novos contabilistas para a Ordem poderá, por si, criar novos postos de trabalho, disse o bastonário. Vamos capacitar mais contabilistas, mais gabinete. O facto de nós apresentar a função da UTOCA, por si só, irá gerar receitas. Receitas não só outros que também, que é
sobretudo, a credibilização da informação financeira e também irá também, no fundo, criar postos de trabalho. O facto de ter mais contabilistas na nossa ordem irá provocar também ter mais gabinete e, com esse gabinete, recrutar mais pessoal. O presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, recebeu em audiência a delegação da UTOCA. Os bancos de algumas avenidas da cidade capital foram reabilitados e pintados. A iniciativa pertence aos Amigos da Cidade, um grupo de indivíduos interessados em melhorar o rosto da nossa capital. O desafio está lançado e pertence aos Amigos da Cidade, um grupo de indivíduos interessados em melhorar o rosto da cidade capital e arredores. Reabilitaram e pintaram os bancos das avenidas das Nações Unidas e da Independência e deram um melhor aspecto aos lugares para a alegria dos utentes. Por acaso, as pinturas estão a ser bem feitas e eu espero que continuem com esse projeto, ou quer dizer, essa iniciativa é de louvar, graças a Deus. A paisagem está a ter uma nova visão, uma nova imagem. Eu espero que continuem, não parem por aqui. Essa iniciativa contribui muito mesmo para a nossa beleza, para o país em si. Isso não é porque a beleza ou isso não é porque o país ganha com isso, com esta beleza, com esta... Demonstra um pouco mais de amor aos patrimônios públicos, né? Exatamente. Há alguém com amor, alguém que sente-se um bocado preocupado com a educação das políticas públicas. Foi uma boa iniciativa de quem fez isso. Também achei que está muito bonito. E devia continuar. Sim, que não parem por aqui. E que não só aqui, né? Porque possam fazer em outros lados de São Tomé. Eu gostei muito, é uma boa iniciativa, é uma forma de deixar a nossa cidade mais bonita e é uma forma também de atrair o turismo. A iniciativa surgiu com Maíse Bragança, uma moradora da Avenida das Nações Unidas. Esta utente dos bancos públicos percebeu que os bancos precisavam de melhorar de aspecto, juntou vizinhos e amigos e desencadeou este trabalho de reabilitação. Eu sugiro depois refletir um pouco sobre o estado da nossa cidade. O estado degradante em que está a nossa cidade. Eu pensei, por que nós temos que ter uma cidade assim, não merecemos tê-la assim? Então, eu pensei em juntar com meus vizinhos da residência aqui na Avenida das Nações Unidas, para juntos nós contribuirmos pelo menos a reparação dos 3 primeiros bancos em frente das nossas casas. E com isso, depois de ter os bancos feitos em frente da nossa casa pronto, eu pensei, por que não continuar com o projeto, convidando mais pessoas a juntarem-se a nós e repararmos outros bancos da cidade, principalmente na Avenida das Nações Unidas e a Avenida da Independência. E foi assim que 37 bancos públicos de pedra foram reabilitados e conquistaram um bom aspecto. Um trabalho que começou há cerca de 3 meses e fez surgir o grupo Amigos da Cidade. Depois de reabilitar e pintar os bancos das avenidas, o grupo promete continuar a mudar o rosto da cidade. A ministra da Juventude e Desportos, Euridice Medeiros, atribuiu esta quinta-feira um diploma de reconhecimento aos Amigos da Cidade pelo importante trabalho que desencadearam na recuperação dos bancos da cidade. A ministra espera que a iniciativa abra portas para outras ações do género. A entrega do certificado de reconhecimento aconteceu no Ministério da Juventude e Desportos. Euridice Medeiros gostou do trabalho realizado pelos Amigos da Cidade, que constitui na reabilitação e pintura dos bancos públicos de algumas avenidas da cidade e, por isso, atribuiu-lhes o referido certificado de reconhecimento. Nós vimos isso com muito bons olhos e então hoje fizemos essa entrega desse certificado de reconhecimento a esse grupo de jovens como forma de motivar, não é? Que nós jovens, nós conseguimos, quando estamos decididos, nós damos a nossa contribuição para o nosso país. A nossa cidade, alguns anos atrás, já foi considerada uma cidade limpa, organizada e bonita. E se nós, os santomenses, hoje também dissermos
nós podemos dar a nossa contribuição, podemos fazer para mudar o rosto da nossa cidade. Nós conseguimos e eu acredito que os jovens podem fazer isso. Euridice Medeiros quer a cidade de São Tomé e Príncipe mais bonita para servir de atrativo turístico, por isso incentivou o gesto dos amigos da cidade e a juventude são-tomense em geral. Eles fizeram a pintura dos bancos. Nós queremos ver mais pessoas, mais jovens a fazerem a mesma coisa em outras áreas. Por exemplo, a cuidar do lixo, tratar do lixo na nossa cidade e fazer outras coisas mais. E é isso que nós queremos e queremos incentivar a essas pessoas a fazerem e mudar o rosto da nossa cidade. É uma estratégia para o desenvolvimento do turismo? Nós podemos dizer que é um movimento. Eles fizeram, mas nós, o Ministério da Juventude e Desporto, estamos bastante gratos a esse grupo, mas nós também queremos começar um movimento que nós estamos a chamar Mudar o Rosto da Nossa Cidade. Este fim de semana, para anunciar que nós vamos começar com uma mega campanha de limpeza, nós estamos a chamar a todos os jovens, a todos os santomenses, para também darem a sua contribuição para fazer a limpeza da nossa cidade. Cada um pode escolher a sua instituição ou uma localidade e limpar e mudar o rosto assim da nossa capital. Os amigos da cidade manifestaram-se satisfeitos com o reconhecimento por parte da Ministra da Juventude e Desportos. Para nós é uma honra receber esse reconhecimento por parte da senhora Ministra. A senhora Ministra mostrou muito satisfeita com os nossos trabalhos, nos encorajou, deu-nos força para que possamos continuar com os trabalhos, com essa iniciativa, de modo que possamos envolver mais pessoas, a juventude. E fazer a cidade mais limpa. E fazer a cidade mais limpa, sim, de facto. Daí que os amigos da cidade confirmaram o seu comprometimento com a cidade do país. Depois de reabilitar e pintar os bancos de algumas avenidas do país, já estão a pensar nos jardins e passeios. Estamos mesmo inspirados, com muita vontade de melhorar o rosto da nossa capital, do nosso país. Nós temos muito trabalho pela frente. Nós, como já temos alguns bancos recuperados, agora queremos o aval para partirmos. Aval de quem? Governo? Por parte da Câmara foi emitido um documento, porque nós não podemos refazer os pavimentos, os passeios, sem ter o aval da Câmara. Depois de conquistarem o aval da Câmara Distrital de Água Grande, os amigos da cidade esperam partir para a reabilitação e melhoria dos passeios da cidade. Acompanhe, depois do intervalo, Rússia começou a realizar exercícios navais com o intuito de ensaiar o bloqueio marítimo do Mar Negro. Olhamos o país e o mundo. Em nome de toda a equipa, boa noite e bom fim de semana.